Pronto. Bom, bom dia a todos. A gente vai dar seguimento ao nosso curso, né, de procedimentos especiais aqui no nono B, e nós estamos vindo aí de uma sequência de conteúdos diversificados dentro do processo civil, porque procedimentos especiais, cada aula é um tema, é uma lei especial, é uma ação de procedimento especial. Então, nós já passamos pelos juizados, nós já passamos pela ação de alimentos, que a gente até concluiu na aula passada, e até começando uma retomada de conteúdo aqui, na aula passada nós fechamos a ação de alimentos. E o que a gente aprendeu em síntese, para a gente poder dar seguimento, e vocês vão compreender por que a gente estuda os alimentos para depois estudar o divórcio. Facilita muito, tá? Bom dia, Chayene, obrigada por ligar a câmera. Vamos lá. Os alimentos, nós vimos que são prestações mensais que são pagas para se garantir várias situações, desde a sobrevivência e subsistência de uma pessoa, por meio daquela garantia dos direitos fundamentais mínimos, a alimentação, a saúde, a educação, o vestuário, a moradia, que são os alimentos naturais. Vimos que existem os alimentos civis, que além dessas prestações mensais que visam garantir essa subsistência da pessoa, também existem prestações mensais que visam garantir um determinado padrão social. E que são aqueles alimentos que nós chamamos de alimentos côngruos, também chamados de alimentos civis. Também vimos que os alimentos eles podem advir de uma relação de parentesco, que são os alimentos lei, alimentos que uma pessoa simplesmente por liberalidade se oferece para prestar para outra pessoa, independente de uma relação de parentesco, que são os alimentos vontade. E também vimos os alimentos que advêm da ocorrência de um ato ilícito. Geralmente, ele se chama alimentos... ele não vem com esse nome alimentos, ele é mais considerado uma verba indenizatória, mas é uma verba indenizatória que tem uma característica alimentar. E nós chamamos de alimentos delito. Em relação à efetivação desses alimentos, nós estudamos que existem alimentos que são concedidos de forma provisória e alimentos que são concedidos de forma definitiva. Os alimentos provisórios são aqueles alimentos que são fixados no curso de um processo de uma ação de alimentos com base na Lei 5478 de 68, que é a Lei de Alimentos, para garantir ali o pagamento de valores, para garantir mesmo o custeio de despesas de uma pessoa durante, né, enquanto o processo está em andamento, ou na vara de família, ou na vara única, dependendo do local. A partir do momento em que esses alimentos são fixados na sentença, esses alimentos passam a se chamar alimentos definitivos. Então, a definitividade dos alimentos não é porque é para sempre, aquilo não pode ser mudado. A definitividade dos alimentos significa que são aqueles alimentos que foram fixados naquela sentença, e não em uma decisão interlocutória. Os alimentos provisórios são fixados em decisão interlocutória, os alimentos definitivos serão fixados em sentença. E aí nós passamos para as características dos alimentos. Estudamos que os alimentos são irrenunciáveis, a não ser que seja entre cônjuges ou companheiros. Esses podem renunciar o direito a alimentos. Estudamos que os alimentos são parcelas que são incedíveis, ou seja, eu não posso ceder o meu direito de receber esses alimentos. Os alimentos são incompensáveis, eu não posso compensar dívida de pensão alimentícia com outro tipo de dívida. Também vimos que os alimentos são impenhoráveis. Se uma pessoa deve para alguém, e essa outra pessoa tem que pagar pensão alimentícia, ou ela deve para alguém, e existe uma dívida aí que está sendo cobrada, e houver uma penhora na conta daquela pessoa e penhorar algum valor de pensão alimentícia, vocês podem requerer a penhora, retirada da penhora imediatamente, porque valores de pensão alimentícia são realmente impenhoráveis. Também estudamos a característica talvez mais polêmica dos alimentos, que se chama irrepetibilidade. O que é a irrepetibilidade dos alimentos? Os alimentos, uma vez pagos, eles são irrestituíveis, são parcelas que são irrestituíveis. Se foram fixados alimentos provisórios, ou se foi fixada alguma tutela cautelar em uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, ou os alimentos provisórios em uma ação de alimentos,
Os alimentos provisórios nem tanto, porque nós teremos aí já uma prova da relação de parentesco. Mas suponhamos que estamos aí numa ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos e é fixado um liminar. E depois descobre-se que a pessoa não é pai, está pagando não é pai. Pagou ali 10 meses de R$ 1.000, 10 mil, não é pai. Alimentos, uma vez pagos, não podem ser restituídos. Então, esse é um ponto muito complicado. E a primeira reação de quem paga é falar, eu quero meu dinheiro de volta. E a característica da verba alimentar é essa. Não pode ser buscado de volta dessa forma. E aí nós passamos para a parte procedimental, a condicionalidade da pensão alimentícia, ou seja, para que seja fixado um valor de pensão alimentícia, é preciso uma análise e um equilíbrio entre a necessidade de quem vai receber os alimentos e a possibilidade de quem vai pagar. O valor dos alimentos ele não pode ficar nem muito aquém daquilo que é necessário e nem ultrapassar aquilo que a pessoa tem, às vezes, para... meu pai, ele ganha R$100 mil e aí ele pode me pagar uma pensão de 30 mil. Não é bem assim. As necessidades precisam ser comprovadas. E dentro das necessidades também vão se incluir as questões de padrão social de vida. Se essa necessidade toda aí gira em torno de 15, 12, 10, 8, 6, vai variar muito de cada pessoa, não significa levar em consideração só um lado. Só o fato de alguém ter muito dinheiro aí, só um lado não vai, só um ponto não é critério para se fixar alimentos. Então, tem que fazer uma análise das necessidades e da possibilidade. O que eu sugiro para vocês em termos práticos quando vocês forem construir uma petição de ação de alimentos, até porque tem algumas situações que se vocês não fazem isso, o juiz ou a juíza podem até mandar emendar a petição inicial para apresentar isso. Parece que tem virado meio que um requisito de uma petição inicial de alimentos. Toda vez que vocês forem ajuizar a ação de alimentos ali para aquela pessoa que precisa dos alimentos, alimentando, por exemplo, eu vou sugerir que vocês construam uma tabela simples mesmo. Não precisa... Se vocês quiserem fazer no Excel, pode fazer no Excel sem problemas. Mas uma tabela ali separando direitinho das necessidades do alimentando. E vocês jogam valores aproximados. Vocês não vão ter ali exatamente o valor, porque cada mês vai ter uma variação. Então, façam uma média, mais ou menos ali dos últimos 6 meses, quanto que foi gasto a título de alimentação? Quanto que foi gasto a título de vestuário? Quanto que foi gasto a título de medicamentos? Saúde, educação, precisa de uma creche, precisa da mensalidade da escola? Qual que é o valor dessa mensalidade? Essa criança precisa de uma alimentação especial, um tratamento especial? Isso tudo se vocês colocam e organizam em uma tabela e jogam os valores de tudo que é gasto em termos de necessidade, vocês têm ali um parâmetro para vocês, para o juiz que vai analisar, para o Ministério Público que está ali fiscalizando, facilita muito do que chegar numa petição inicial e jogar um valor. Por exemplo, vou requerer aqui 2 salários mínimos de pensão alimentícia. Quando você apresenta como que você chega nos valores, mas eu preciso ir provando. O máximo que se puder provar, melhor. Mas a instrução processual, ela vai acontecer. O que precisa de um pontapé inicial de valores, para não chegar lá com um valor que parece que foi criado da cabeça. Então, eu sugiro que façam, nas petições iniciais de ação de alimentos, um quadrinho, uma planilha colocando despesas. O que é e os respectivos valores na frente e no final vocês coloquem um total de despesa mensal dessa pensão alimentícia que vocês vão pedir, tá? Até para ter um parâmetro. Bom, essa petição inicial, com exceção desse quadro, vocês vão utilizar para a construção dela o artigo 319 do Código de Processo Civil, que é o artigo do procedimento comum das petições iniciais, e não adianta, gente, vocês podem estar trabalhando com qualquer procedimento especial, qualquer um. As petições iniciais, elas têm uma estrutura que obedece o artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, a gente pode estar lá na Lei 9.099, a gente pode estar na Lei de Alimentos, a gente pode estar fazendo divórcio, a gente pode estar fazendo possessória, que a estrutura básica de toda petição inicial vai seguir o artigo 319 do Código de Processo Civil. Bom,
Feita essa petição inicial, a gente viu que a competência é o foro do alimentando, ou seja, de quem vai receber os alimentos. Em todas as ações envolvendo alimentos, o foro vai ser do alimentando, inclusive da revisional de alimentos. Suponhamos que vocês estão aí representando o pai de uma criança, de um adolescente, que quer a revisão da pensão alimentícia porque houve uma diminuição do seu patrimônio, ou porque por algum motivo houve uma alteração na situação econômica das partes. Suponhamos que esse pai more em Goianésia e a criança more em Goiânia. A ação terá que ser proposta na comarca de Goiânia, porque é o foro do alimentando. A vara de família, existe uma vara específica para as ações de alimentos, que é a vara de família, a não ser que seja uma comarca de vara única ou duas varas, aí vocês vão observar a organização judiciária do local. Em Goiânia, quando vocês forem atuar, já existe lá uma unidade específica de família. Então, eu recomendo depois que vocês deem uma olhada em um órgão ali que se chama UPJ. UPJ de família. Lá não utiliza muitas varas. Lá tem tantas que criaram uma unidade própria. Então, só para fins de pesquisa, vocês já estão no 9º período, já estão com o pé aí na vida profissional de vocês. Eu sempre falo, né? O 9º período de vocês é um pouco diferente, porque os planos foram adiados, né? Acho que não só de todos foram adiados, mas vocês especificamente, vocês já poderiam estar fazendo o exame de ordem nesse semestre. Mas, assim, tentem enxergar por um lado de que vocês têm mais tempo para estudar, né? E vocês foram afetados especificamente nesse ponto e aproveitem esse tempo para se prepararem melhor. Mas depois deem uma olhada, pesquisem, porque se forem atuar nessa área, quando envolver Goiânia, lá existe a UPJ de família, então é sempre bom a gente conhecer o sistema aí antes de fazer as petições iniciais. Eu também vi aí um pronunciamento de uma possível, para quem é de Anápolis, vai ser muito bom, porque a gente vê ali, muito sobrecarregado, da possível criação da 3ª vara de família em Anápolis. Hoje em Anápolis nós temos 2 varas, funciona muito bem, mas uma a mais é bem melhor, né? Porque vai desafogando ali as coisas, ainda mais família, que tudo é urgente, tudo a gente precisa de tutelas de urgência muito rápido. Então, a gente já está aí com encaminhamento, pelo que eu vi, de uma possível 3ª vara de família. Acredito que quando vocês já estiverem aí atuando, depois da colação de grau, né, para quem for fazer o exame de ordem, já terão aí uma 3ª vara de família, graças a Deus, para facilitar e agilizar as coisas. Bom, e também existe a questão da variabilidade. O que significa isso? Significa que alimentos não fazem coisa julgada. Os alimentos, uma vez fixados, eles podem sofrer alteração a qualquer tempo. A qualquer momento, vocês podem pedir uma revisional, a majoração, a exoneração, que é não pagar mais. Até alertei para aquela questão do cuidado que se deve ter quando uma pessoa paga a pensão alimentícia e a pessoa que está recebendo essa pensão, ela completa a maioridade civil, fez 18 anos. Às vezes eu ouço muitas pessoas falarem isso. Eu vou parar de pagar a pensão mês que vem, porque meu filho faz 18 anos de idade, ou minha filha faz 18 anos de idade. E aí, automaticamente, acha que tem que parar de pagar a pensão, automaticamente. Não, aí a coisa não funciona bem assim. Primeiro que os alimentos não podem ser cessados automaticamente. Você precisa, da mesma forma que existiu uma sentença dizendo da obrigação de pagar pagar a pensão alimentícia, também precisa-se de uma sentença para se exonerar dessa obrigação. Então, se a pessoa por si só ela acha que fez 18, parou, o que pode acontecer? Ela vai gerar uma dívida que é possível de ser executada, inclusive com a possibilidade de pedir a prisão civil ou a penhora, como a gente estudou na aula passada. Precisa-se pedir judicialmente essa exoneração de pensão alimentícia. E a outra questão é que a maioridade civil, por si só, ela não é um caso de exoneração de pensão alimentícia automática. Vejam bem, mesmo que a pessoa complete 18 anos, se essa pessoa comprovar que ela está inserida num contexto educacional, ou seja, ela está fazendo faculdade, ela está estudando, fazendo um curso aí preparatório, alguma coisa assim,
E esse curso impede de trabalhar, porque de manhã tem isso. Por exemplo, a pessoa faz um curso de enfermagem, que é o dia todo. Então, vocês fazem direito, recebem pensão alimentícia, vocês estudam pela manhã e estão se preparando, estão fazendo faculdade pela manhã e estão se preparando para um exame de ordem, ou para um concurso da carreira jurídica, delegado de polícia, magistratura, analista, enfim. E vocês conseguem apresentar isso, vocês conseguem permanecer com essa pensão alimentícia, pelo menos até a conclusão desse curso aí no ensino superior. Isso aí já bem pacífico, tá? A maioridade civil, por si só, ela não cessa a obrigação alimentícia. Se houver uma comprovação da necessidade dessa pensão, mais ligada a questões educacionais, isso vai se protrair e se prolongar até que a pessoa conclua esse curso que ela está fazendo, seja num curso superior, ou alguma preparação, alguma extensão, algum profissionalizante, alguma coisa aí, até essa conclusão. Até mencionei na aula passada, recentemente eu vi uma sentença de pensão alimentícia ser mantida para uma mulher de 28 anos de idade que estava fazendo o curso de enfermagem, quase em período integral, e aí o juiz determinou que ela recebesse a pensão alimentícia até a conclusão da graduação no curso de enfermagem. Isso foi recentemente aqui no estado de Goiás. Então, muito cuidado com essas questões da exoneração da pensão alimentícia, até para vocês orientarem as pessoas que forem procurar vocês. Bom, aí vimos até a questão do valor da causa. O pedido vai conter o valor da parcela da pensão alimentícia que vocês querem, um salário mínimo, 2 salários mínimos, um salário e meio, enfim. Mas lá no valor da causa, no final da petição inicial, tem aquela parte, dá-se à causa o valor de. Aquele valor da causa da ação de alimentos, ela tem uma regra muito especial, que se vocês não colocarem de forma correta, isso eu posso garantir que é caso de emenda. O juiz vai intimar vocês para dar 15 dias para vocês corrigirem o valor da causa. Então, o valor da causa corresponde a 12 parcelas daquilo que vocês querem. Então, se vocês estão pedindo R$1.000 de pensão alimentícia, o valor da causa vai ser esses 1.000 vezes 12. Então, o valor da causa vai ser 12.000. Então, não tem como mudar isso. Por quê? Porque o Código de Processo Civil trouxe essa regra. O valor da causa nas ações de alimentos correspondem às 12 vezes a parcela que vocês estão pretendendo. Então, já na petição inicial, já tem que aparecer isso. Professora, mas se eu for fazer a execução de alimentos, suponhamos que em uma sentença foi fixado o valor de R$1.000 de pensão alimentícia. E essa pessoa nunca pagou a pensão alimentícia. Depois de 10 meses, vocês querem executar, fazer o cumprimento dessa sentença, que é um tipo de execução. E aí, vocês vão lá fazer o pedido de vocês. Na execução, a gente não tem valor da causa, mas vamos pensar em outros termos. Vamos pensar que foi feito um acordo, que a Lídia fez um acordo no Ministério Público, juntamente com o pai do filho dela, e foi assinado pelo promotor, foi assinado pelas partes ali, a Lídia representando a criança, para que o pai pague ali um valor de um salário mínimo para o filho. Isso não foi levado à homologação judicial, foi feito no Ministério Público e é possível que isso seja feito no Ministério Público. Então, ela sai de lá do Ministério Público com um termo de acordo. Esse documento ele não é considerado um título judicial, porque ele não foi feito dentro do âmbito de um processo, ele é considerado um título extrajudicial. Mas ela pode executá-lo. E ela tem aí 7 meses de parcela que ele nunca pagou. Então, existe uma dívida de 7.000. E ela quer ajuizar uma ação de execução, que vai estar previsto lá no artigo 911 do Código de Processo Civil, a ação de execução de alimentos, para que o devedor, no prazo de 3 dias, pague o valor da dívida, prove que pagou ou justifique por que não está pagando. E aí, quando ela for montar a petição inicial da ação de execução de alimentos dela, na execução, ela não precisa multiplicar por 12. Na execução, o valor da causa é o valor da dívida atualizado. Então, se é R$1.000 por mês, tem 7 meses que está atrasado, ela vai pegar os 1.000 vezes dá 7.000. Só que ela vai passar numa planilha, tem todo um sistema de contas, e tem vários sites aí que fazem a aplicação dos juros, correção monetária por mês, enfim. Vamos supor que isso foi para 7.800, a dívida, depois de fazer toda
a correção monetária e incidência de juros, né? Ela vai apresentar na execução dela o valor da causa, que é o valor da dívida atualizada. Então, essa regra, envolvendo as 12 vezes a parcela, não é para execução, é para a ação de alimentos. Na execução, vocês vão jogar o valor da dívida atualizado sem ter a necessidade de multiplicar por 12. E na nossa aula passada, nós fechamos com a seguinte questão, com a questão da execução de alimentos. A execução de alimentos ela pode ser feita de duas formas, ou ela vai ser feita mediante cumprimento de sentença, porque foi fixada em uma sentença e aplica-se o artigo 528 do Código de Processo Civil. Você apresenta um cumprimento de sentença da mesma forma que vocês estudaram cumprimento de sentença no semestre passado. São as mesmas regras. Vocês fazem um pedido de cumprimento de sentença, apresentam o valor atualizado, o juiz ali ele vai intimar o devedor para que no prazo de 3 dias pague, prove que já pagou ou justifique por defesa porque que não pagou. Enfim, se ele não tomar nenhuma das providências, é aqui que entra o diferencial da execução da pensão alimentícia, que nós não veremos em nenhum tipo de ação, só na execução de alimentos, porque, por lei, no cenário internacional e nacional, é a única possibilidade da prisão civil por dívida no Brasil, que é a de pensão alimentícia. Então, quando vocês fazem essa execução, vocês apresentam o valor da dívida e, caso não haja o pagamento ou alguma manifestação no prazo de 3 dias, vocês podem pedir a prisão daquela pessoa. Então, requer o pagamento no prazo de 3 dias, sob pena de prisão. Requer o pagamento no prazo de 3 dias, sob pena de penhora dos bens do devedor. E aí nós vimos que a prisão, ela só vai poder ser requerida em relação às 3 últimas parcelas, até 3, tá? Até as 3 últimas parcelas vencidas e as que se forem vencendo no curso do processo. Então, foi fixado aí um salário mínimo de pensão alimentícia, tem 3 meses que está vencido, vocês podem fazer a execução e pedir a prisão. Tinha uma conversa que eu nunca entendi de onde essa conversa saiu. Mas acho que vocês vão lembrar. Falava assim, alguém procurava, mas tá devendo há quanto tempo? 1 mês, 2 meses. Não, tem que esperar dar 3. Sempre tinha um negócio assim. Quando der 3, você volta aqui. Que aí tem como a gente fazer alguma coisa. Aquilo eu ficava pensando, não, então vamos fazer assim, meu filho está passando fome tem 1 mês, eu vou esperar ele continuar passando fome até dar 3, aí eu volto aqui. Eu sempre pensei é muito ilógico isso, a gente pensar uma coisa dessa. E eu acho que foi a prática que foi criando isso, porque a lei, a jurisprudência já dizia isso, e a lei hoje é muito clara. São até as 3 últimas parcelas. Não falam em 3 últimas parcelas, é até. Então, se existe uma dívida de 2 meses, é perfeitamente possível fazer a execução sob pena de prisão. Não precisa esperar dar 3. Alimentos não se espera, gente. Isso é um absurdo. Chegar dando, vamos esperar dar 3 meses, porque aí você volta aqui que a gente faz a prisão. Não existe isso. Com 1 mês e meio de dívida, 2 meses, até 3, vocês podem fazer a execução sob pena de prisão. Mas só até a 3ª vencida e as que se vencerem. E aí, na aula passada, nós estudamos que, em relação às outras, vamos supor que a dívida é de 10 meses. Em relação até as 3 últimas, vocês podem pedir a prisão. Então, é R$1.000 por mês, os R$3.000 atualizados, sob pena de prisão. Nas demais, anteriores, vocês podem pedir a penhora, porque existe essa restrição do valor, esse limite para a prisão, tá? Aí nós vimos que os 2 caminhos se vocês estão aí com uma dívida de 10 meses de pensão alimentícia, só tem 2 formas de se resolver na execução. Ou você faz 2 pedidos, até as 3 últimas sob pena de prisão, e as anteriores sob pena de penhora da conta, penhora de bens, enfim. E aí vem a pergunta, né, que a gente até falou na aula passada, posso fazer no mesmo pedido? Isso não tem no código, não tem em lugar nenhum. Eu já vou antecipar para vocês que a maioria dos juízes não gosta, por quê? Porque são procedimentos diferentes. Então, eu já vi muitos despachos dizendo que como um é sob pena de prisão e o outro sob pena de penhora,
Então, façam peças, mesmo que vão para o mesmo processo, façam peças separadas, porque os procedimentos são diferentes, tá? Não vou dizer para vocês não façam, tentem, conversem com a assessoria do juiz aí, ou com o próprio juiz, para conhecer o posicionamento dele, até para vocês não perderem tempo. Isso é muito comum na prática. Lá, conversar com a assessoria, ou com o próprio juiz, quando ele é bem acessível com a juíza. Eu estou com esse caso. Nesse caso, a senhora aceita, ou o senhor aceita um pedido só, eu faço em 2 ali, como que o senhor vê? Ele vai falar. Não, eu entendo que, nesse caso, doutor, eu entendo que você pode fazer peças separadas, porque são procedimentos diferentes, ou então, já passou até aqui a Anápolis, o juiz falava, não, pode colocar tudo no mesmo pedido e manda que eu já vou despachar e fazer os devidos encaminhamentos. Então, isso vai variar muito na prática. Então, a teoria não vai responder muito bem isso aqui para nós. É a prática que vai dizer para nós os melhores caminhos. Mas também vimos que, como a lei não estabelece limite para se pedir penhora de bens, tem pessoas que deixam a prisão de lado e optam pelo procedimento da penhora. Então, requer o pagamento no prazo de 3 dias, sob pena de penhora de bens. Aí foi quando a gente fechou a aula passada, até contando aquele caso para vocês, da dívida do devedor de alimentos lá, que a menina descobriu que ele tinha um filho no meio de um relacionamento, ainda foi lá e pagou a dívida de alimentos dele para ele sair da prisão. Que geralmente a gente utiliza a penhora quando a gente sabe que a pessoa tem dinheiro em conta. Se ela tem dinheiro em conta, é muito mais rápido do que a prisão, porque a prisão tem que dar os 3 dias, aí a gente fica esperando expedir a ordem de prisão, o cumprimento da ordem de prisão. Então, na penhora não pagou em 3 dias, não fez nada em 3 dias, a gente já pede o bloqueio da conta da pessoa e sai muito rápido, sai muito mais rápido. O objetivo da execução de alimentos não é mandar prender. O objetivo da execução de alimentos é receber o dinheiro. A prisão é o meio coercitivo para se receber esse valor. Essa é a intenção. Agora, se vocês estão vendo que a pessoa está tentando fugir ali de pagar, ou que está tirando dinheiro de conta, que está tentando, né, se esquivar da obrigação, aí eu recomendo pedir a prisão mesmo, porque eu até falei na aula passada, prendeu por pensão alimentícia é impressionante. O dinheiro brota do chão, sai dinheiro do nada, alguém vem e paga para tirar a pessoa dali. Então, a prisão realmente força mais o dinheiro a aparecer de algum lugar para que seja satisfeita. Às vezes a pessoa paga não é nem para cumprir a pensão, é para sair da prisão mesmo. Então, a prisão, na verdade, ela não é um fim, ela é um meio utilizado para se coagir aquelas pessoas que estão aí evitando mesmo, que se esquivando mesmo do pagamento da pensão alimentícia. Quem vai decidir o procedimento da prisão ou penhora, qual melhor ser utilizado no caso, são vocês. Vocês que vão avaliar qual que é a melhor forma naquela situação e fazerem um pedido. Mesmo que seja uma pessoa chegue em vocês e fale, eu quero a prisão. Expliquem para essa pessoa, olha, é uma pessoa que a gente sabe que tem dinheiro em conta, que tem condições, então aqui você vai receber mais rápido se a gente pedir a penhora. Tem certeza que você quer a prisão? Você quer o dinheiro? Porque às vezes a pessoa chega, já virou isso, né? Eu quero que prende. Às vezes nem quer o dinheiro. Quer só fazer prender a pessoa, porque isso aí tem que prender. Se não prender, não vai pagar. Aí vocês que vão avaliar qual que é a melhor forma para vocês coagirem, que é a característica da execução, é chegar nisso aí, num ponto de se receber esse valor. Bom, alguma dúvida aqui nessa questão dos alimentos? Ok? Tranquilo. Então, a gente vai continuar. E agora nós vamos divorciar as pessoas. Vamos aprender a divorciar as pessoas. Tá. Pessoas, se alguém de fora vê a gente falando isso aqui, fala, credo. As pessoas estão lá na sala de aula falando em divorciar essas outras pessoas. Gente, infelizmente é um dado que é real, concreto. Infelizmente chegamos nesses índices. Há uns 3 anos, existe um instituto muito forte em termos de direito de família no Brasil. Acho que alguns de vocês já ouviram falar, ou todos vocês já ouviram falar, que se chama Instituto Brasileiro do Direito de Família. A gente chama de IBDFAM. Então, o IBDFAM tem uma força muito grande, até na própria discussão de grandes temas envolvendo o direito de família, e o divórcio não seria diferente. E o interessante do IBDFAM
é que ele faz análises estatísticas anualmente para se ter mais ou menos números do que anda acontecendo no Brasil em termos de direito de família. Quantos casos de ação de alimentos, por exemplo, isso em parceria com o CNJ também, quantos casos de alimentos que foram discutidos nesse ano, quantas sentenças que não foram cumpridas. Então, faz aquele estudo, né? Uma análise econômica do direito de família, até para a gente ter um embasamento aí do que anda acontecendo no cenário, principalmente para quem atua nessa área. E nos últimos 3 anos ele tem apresentado aí um percentual de casamentos e divórcios. Isso feito em parceria com cartórios do Brasil todo, com varas de família, e feito um estudo, o IBDFAM vai lá e divulga esses dados. Há 3 anos atrás, nós tínhamos aí um percentual de 50%. Já foi 10, já foi 20, 30, 40, uns 50% de divórcio. Então, por exemplo, a cada 10 casamentos, 5, né, nós víamos o divórcio acontecer. Isso foi mudando, foi aumentando, aumentando, aumentando. Os últimos dados que nós tivemos foi de 2019, que foram publicados nesse ano. E aí, o que aconteceu? Eu acho que teremos um susto, levaremos um susto muito grande no ano que vem, quando divulgarem os dados desse ano, porque o número de divórcios na pandemia foi assustador. Mas, assim, eu falo para vocês que foi impressionante o crescimento do número de divórcios, ou separações sem fazer o divórcio, ou divórcios nesse período de pandemia. Desde março para cá, o número de divórcios cresceu assustadoramente. Tem até medo que vai vir ano que vem, em termos de números. Mas em circunstâncias sem crise sanitária. No ano passado, nós chegamos a um índice de 70%. Isso é muito alto mesmo. Então, se você pega lá, 70%, no Brasil, existe um índice de 70% de divórcio mediante estudos comprovados feitos por quem trabalha com o negócio, que são os cartórios, o judiciário, as varas de família, que fizeram a contagem aí do que aconteceu durante o ano. E chegou-se a 70%, significa dizer que a cada 10 casamentos, 7 deram divórcio. Aí vocês é muita coisa, é muita coisa mesmo. A gente fica pensando assim, é muito, mas vamos lá. Então, hoje nós estamos com essa realidade. E divórcio, assim, quando a gente fala em divórcio, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o divórcio é o meio pelo qual vai se extinguir, vai romper laços conjugais, laços matrimoniais, que, por sua vez, foram firmados por meio do casamento. Então, é muito importante que a gente faça essa diferenciação, porque o divórcio é uma forma pela qual se rompe os laços conjugais, que, por sua vez, foram firmados por meio do Instituto do Casamento. Por que eu estou frisando essa palavra casamento? Casamento legal aqui para vocês em relação a essa matéria. Às vezes, um casal pode procurá-los e dizer o seguinte: nós queremos nos divorciar. E são várias situações que vocês precisam olhar antes até de dar assim, relação de documentos, passar valores, explicar como que vai ser o procedimento, porque são muitas situações que a gente tem que analisar aqui, porque a gente poderia ficar muito preso no livro, na doutrina. Eu dou o conceito de divórcio para vocês, as espécies, que são 3, falo do provimento, 42, daqui de Goiás, falo das características de cada um e pronto. Mas não é bem assim. Vamos trabalhar aqui algumas questões, porque a gente está bem em dia com a matéria, está tudo ok, e vocês estão aí num período muito fundamental e importante para saber já de umas questões práticas, de como lidar com essas questões práticas. Vejam bem. Quando um casal chega para vocês e fala que quer se divorciar, pode parecer esquisito essa pergunta, mas a primeira coisa que vocês precisam verificar, é se essa pessoa foi casar, se esse casal casou. Se eles são casados legalmente perante um cartório. Porque, às vezes, algumas pessoas entendem
que a união estável é a mesma coisa do casamento, porque a lei fala que ela se equipara ao casamento. Mas para fins de rompimento, de dissolução, não é a mesma coisa. Então, nós só podemos fazer divórcio com esse nome e procedimento divórcio de pessoas casadas legalmente. Aquelas pessoas que foram num cartório, fizeram o casamento legal no cartório, com todo aquele procedimento e têm a certidão de casamento. A certidão de casamento é o documento fundamental para um divórcio. Seja ele consensual, seja ele litigioso, independente da forma que vocês forem fazer. Se as pessoas são casadas legalmente, vocês vão fazer o divórcio. Aí a gente vai ver daqui a pouco as formas de se fazer esse divórcio. Mas se esse casal vira e fala assim, não, a gente falou divórcio, mas a gente mora junto há 11 anos. 10 anos, não, a vida inteira. Tem 20 anos que a gente mora junto. Pode ter 80. Não, o tempo não vai mudar. Pode ter 2 como 80. Isso não é casamento, isso é união estável. Então, a ação para se romper a união estável, ela não é o divórcio. Ela se chama ação de dissolução de união estável. É outra ação. Não vai ser o divórcio. Então, a primeira coisa que vocês precisam certificar, porque às vezes vocês estão lá montando, começa a montar, pede a documentação, de repente não tem certidão de casamento. Vocês ficaram 2 dias montando uma petição inicial. Pediu o documento lá, a cópia da certidão de casamento, a pessoa fala, daqui 2 dias a pessoa fala, não, a gente não tem não, a gente mora junto tem 20 anos. Aí você vê lá, vocês montaram uma petição inicial de divórcio. E vou ter que refazer, porque o correto é fazer a ação de dissolução de união estável. Outra questão, união estável. A união estável hoje é um instituto em que 2 pessoas, elas resolvem conviver como se casados fossem, de forma pública e notória, e vai incidir, todas essas regras de proteção dessa relação vão incidir, tanto que na união estável prevalece, né, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. Então, vamos supor que o Caio aí, ele está em união estável e ele adquiriu apartamento, carro, nesses 10 anos com essa pessoa. E aí chegou a hora que falou, não dá mais. Tem toda uma questão de partilha de bens envolvida, tem toda uma questão alimentícia. Se tiver filhos, tem que ver a questão dos alimentos também. Aquilo que se discute num divórcio também vai ser discutido. A guarda dos filhos, o direito de visita, o período de convivência, como que vai ser feito. Então, mesmo na união estável, isso acontece, tá? Professor, então, toda vez que tiver esse caso de união estável, não casado. Exatamente. O divórcio, Maria Gabriela, é só para pessoas casadas legalmente. Se for união estável, não é divórcio. É uma dissolução de união estável, tá? Muda, assim, o teor da petição parece muito, mas vai mudar ali os pedidos, vai mudar o nome da ação, a fundamentação, porque é uma união estável, não é um casamento. Então, é uma petição que não dá para ser aproveitada. O máximo que você vai poder aproveitar são os fatos e o endereçamento. O endereçamento ele vai ser sempre o mesmo, a vara de família, nessa é de competência da vara de família. Mas, enfim. Agora, falando um pouquinho da união estável aqui, voltando para essa parte. Existem 2 situações quando um casal está em união estável. Se esse casal está em união estável, eles podem ir num cartório e pedir o reconhecimento da união estável por declaração pública. Existe esse documento nos cartórios. O cartório vai lá, pede para levar. Eu não sei se varia muito, tá? Cada cartório trabalha de um jeito, aí vocês vão ter que olhar no cartório. Tem cartório que pede 2 testemunhas para assinar ali a declaração de união estável, tem cartório que não pede. Mas é perfeitamente possível hoje, se a Chayenne ela está ali morando junto, e aí ela fala, não, eu quero um documento que me resguarde, até porque alguns planos de saúde pedem. Geralmente se faz quando algumas situações pedem esse documento para comprovar a união estável. É só ir no cartório e falar que quer fazer uma declaração de união estável, sai na hora essa declaração de união estável. Ou seja, ela já foi reconhecida publicamente.
Não é casamento, é uma declaração de união estável. Tá. Tem pessoas que não fazem isso, que simplesmente juntam. Estão morando junto há 10 anos. Então, aí você pergunta, não, eu moro junto há 10 anos. Aí vocês vão ter que perguntar, vocês têm algum documento feito em cartório dessa união estável? Não. A gente só mora junto há 10 anos, tá? Mas agora a gente quer separar. Então, vocês vão ter que fazer duas ações na mesma, tá? Em uma mesma ação, vocês vão fazer essa ação aqui, porque vocês vão ter que pedir para o juiz reconhecer primeiro. Vai ter que fazer a declaratória de união estável para desconstituir a união estável, porque ela não foi reconhecida por nada, ela só está de fato. Então, a ação vai ser uma ação de reconhecimento cumulado com a dissolução de união estável. Ação de reconhecimento cumulado com dissolução de união estável. Isso se vocês não tiverem um documento que reconheceu a união estável feita no cartório. Se vocês tiverem esse documento, se o casal fez, então vocês fazem só a dissolução. Agora, se mora junto há tanto tempo, não tem documento nenhum, na mesma sentença o juiz reconhece que existiu e dissolve. Isso acontece tudo na mesma sentença. Então, vocês vão ter que pedir o reconhecimento pelo prazo de 10 anos, até para poder se efetivar a partilha, definir questões envolvendo filhos, bens, pensão, enfim. E na sentença, o juiz já dissolve essa união estável para ela não ter mais efeitos daqui para frente. Ou seja, a partir do momento que foi publicada essa sentença, transitou em julgado, existe uma certidão de trânsito em julgado, esse casal, né, do casal pode comprar seus bens livremente, que não vai ter problema nenhum ali na questão da divisão, porque já é uma pessoa considerada com a união estável dissolvida, tá? Então, observem que para a gente chegar num divórcio, muitos estudos a gente tem que fazer aqui para compreender até quando que a gente chega no divórcio. São muitas variações que acontecem. Primeiro, a gente tem que ver se a pessoa é legalmente casada, porque aí vai ser o divórcio mesmo. Se não for, é uma união estável, então é a união estável. Tem algum documento? Então, a gente faz a dissolução de união estável. Não tem nenhum documento, a gente está junto há tanto tempo e a gente só está junto. Tem foto, né? Não, mas não tem documento feito em público, com fé pública. Então, não tem. Então, tem que fazer o reconhecimento e a dissolução na mesma ação. E tudo é discutido nessa ação. Questão de filhos, guarda, pensão, bens, se tiverem bens, a partilha de bens, enfim, tá. Outra questão que é aquela pergunta tradicional. Professora, eu posso fazer o divórcio no cartório? Sim, se for um divórcio consensual, que não tem filhos menores e incapazes, você pode fazer o divórcio no cartório. Ah, mas tem um provimento aí, número 42, que entrou em vigência esse ano aqui do estado de Goiás, que permite. Eu até lembro como que saiu nas redes sociais. O problema é que não saiu tudo, só parte. Agora você pode fazer o seu divórcio mesmo tendo filhos menores no cartório. Provimento 42 e tal. A gente vai falar melhor sobre o provimento, mas olha, só para explicar para vocês que não foi bem como foi divulgado, porque o provimento fala o seguinte: o casal que tiver filhos menores, eles podem sim fazer o divórcio em cartório. Só o divórcio. Só o divórcio. Aí o que o cartório vai pedir? Eles já vão ter que ter ajuizado lá na vara de família a ação para regularização da questão dos menores. O cartório vai pedir o número do processo em que a questão dos menores está sendo discutida lá na vara de família. Aí o cartório faz o divórcio mesmo, do casal. Então, isso não aparecia. Só aparecia assim: em Goiás, casais com filhos menores podem fazer o divórcio no cartório. Os cartórios receberam tanto casal lá com menino, não, a gente veio dar entrada no divórcio. Aí o cartório virava e falava assim: não, nós podemos fazer seu divórcio, mas você vai ter que primeiro protocolar lá no judiciário a ação para discutir a questão dos menores, mesmo que seja consensual. Com quem vai ficar a guarda, a pensão disso, porque o Ministério Público obrigatoriamente tem que participar disso aqui. E me traz aqui para eu poder fazer o divórcio de vocês o número do processo e onde esse processo está.
Tinha cartório que pedia até a cópia da petição inicial, depende muito do cartório. Então, não é ter filho menor incapaz de chegar no cartório e querer fazer o divórcio. Não vão conseguir só chegando lá e querendo fazer. Então, foi divulgado parecendo que era uma coisa muito simples, mas não. Tem uns requisitos aí que a gente vai entrar melhor. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, antes de entrar em divórcio. Vocês já ouviram falar do contrato de namoro? Quem aqui nunca ouviu falar no contrato de namoro? Quem não sabia, a pessoa não sabia, nunca ouvi falar. Ou então já vi, mas não sei bem o que é o contrato de namoro. Porque a gente tem que falar que isso aqui, as coisas vão surgindo no direito, a gente tem que falar sobre isso aqui. Gente, o contrato de namoro é talvez uma das maiores formas de chegar e... Porque tem pessoas que não entendem mesmo e acham que é uma coisa assim, nossa, é o pé no casamento. Pelo contrário. Pelo contrário. O contrato de namoro, se alguém chegar para vocês e falar assim, olha, nós vamos fazer, Lídia, vamos supor que seu namorado, não sei se você é casada, estou dando só um exemplo, tá? Vamos supor que você está namorando, e aí o seu namorado chega para você e fala assim, olha, Lídia, vamos no cartório, porque hoje a gente vai fazer um contrato de namoro. Olha como que esse convite parece algo assim, meu Deus, né? Eu tô quase com o pé no casamento ali, eu já tô regularizando a minha situação, parece uma coisa assim que só tem a ganhar. O que acontece? O contrato de namoro, pelo contrário, é para resguardar caso alguém alegue união estável. Então, o que acontece? Faz o contrato de namoro, vai lá no cartório, faz o tal do contrato de namoro, e o contrato de namoro é para deixar muito claro que aquilo é um namoro. Você põe aquelas cláusulas lá no contrato de namoro, depois vocês dão uma olhada aí na internet, eu já vi alguns contratos de namoro, ele tem cláusulas para deixar muito... Você acha que é o pé do casamento, Maria Gabriela, mas na verdade você está longe desse casamento. Parece um convite atrativo e romântico, mas na verdade não tem nada disso. O contrato de namoro é para deixar resguardado que aquilo é só um namoro. Tem namoro... Hoje em dia, a gente não sabe bem... Alguns namoros... Tem namoros e namoros. Tem alguns namoros que a gente não sabe bem o que é. Por exemplo, às vezes é um casal de namorado que um simplesmente arrancha na casa do outro, da família do outro, fica lá. Vai ficando. Fica na casa da sogra, do sogro, come, dorme, toma banho, usa o chuveiro do sogro, a roupa, o chinelo. Então, fica aquele negócio que você não dorme, passa a semana lá, de repente a pessoa já levou mala. Então, e tem namoros que não, tem namoros que, né, que as pessoas ficam ali aguardando um casamento. Tem todo tipo de namoro. E o que aconteceu? Foi aparecendo no judiciário aquela discussão de um falar que era namoro e da outra pessoa falar que não. Isso não era namoro. Era praticamente uma união estável, porque você morava aqui na minha casa, porque você fazia isso, porque por 8 meses você nunca voltou para sua casa. Sabe aquela discussão bem particular ali da vida das pessoas, que só as pessoas ali próximas sabem? E o que a pessoa queria? Tentar caracterizar uma união estável e a outra batia na tecla que era um namoro. Por que às vezes queria? Porque queria reconhecer os direitos da união estável, ter direitos à partilha, ter direitos a uma pensão, enfim, regularizar como união estável. Diante desse cenário confuso, da linha tênue que separa o que é hoje um namoro de praticamente uma união estável, você já viu aqueles casais que a gente olha e fala, vocês já são praticamente casados, porque vocês não desgrudam, vocês são... São essas situações que eu estou falando. E aí criou-se, né? Construiu-se esse contrato de namoro, e no contrato de namoro, o casal de namorados vai lá no cartório, fala, eu quero fazer um contrato de namoro. A partir do momento que é feito o contrato de namoro, é para resguardar que aquele relacionamento é um namoro. Que ninguém lá na frente, em caso de separação desse casal, de namorados, vai poder alegar ou requerer o reconhecimento de uma união estável. É isso que significa namorido, verdade. Tem uns namoridos aí, as namoridas, os namoridos, enfim. Na verdade, é para resguardar
para se evitar a união estável. Então, é algo que, quando alguém então falar assim para você, seu namorado chegou em você, Lídia, falou assim, Lídia, a gente vai fazer lá, vamos lá no cartório hoje, se arruma aí que nós vamos no cartório fazer um contrato de namoro. Você vai quase que de branco pro cartório, né? Na verdade, você está indo ali pro cartório... Professora, só um minutinho, João. essa aí não quer, Pode essa aí não falar. quer contrato de namoro, não. Essa aí quer casar. Então não faz contrato de namoro nunca, sabe? Porque o contrato de namoro é para quê? Olha, Lídia, nós somos apenas namorados, não mais que namorados. Em caso de separação, não venha me tentar aqui uma união estável. E da mesma forma, você está falando para ele isso. Olha, fulano, você é só namoro, não tem aqui uma união estável, nunca alegue união estável, porque isso aqui é um contrato de namoro. Então, o contrato de namoro, às vezes, é o inverso daquilo que a gente imagina, tá? Se ele me vier com essa, eu coloco ele para correr, professora. Porque eu já escutei algumas pessoas falando assim, nossa, meu namorado me chamou para fazer um contrato de namoro, com uma felicidade tão grande, eu ficava assim. Mas vocês moram, não, a gente já vive na mesma casa, eu fico na casa dele já há um tempão, É para tentar não caracterizar a união estável. É para dizer, isto é um namoro. Lá na frente, não vem me reclamar, pedir alguma coisa aí de união estável, porque não tem os direitos da união estável. Então, cuidado com esse contrato de namoro. Alertem as pessoas que vocês conhecem, que chegar para vocês com a maior alegria do mundo e falar, amiga, amigo, me chamou para fazer um contrato de namoro no cartório. Alertem e digam, olha, você concorda? Porque o que vai acontecer? Vai acontecer que lá na frente é um namoro. E namoro não dá esses direitos que a união estável dá. Então, às vezes, vocês estão aí em uma união estável e podem usar o contrato de namoro para descaracterizar essa união estável. É muito complicado. Assinou. É claro que judicialmente é possível, sim, tentar descaracterizar esse contrato para caracterizar e reconhecer a união estável. Mas até acontecer isso, olha a trabalheira que foi por causa de um contrato de namoro. O contrato de namoro é para aquelas pessoas que querem dizer que aquilo é um namoro, tá? Então, alertem, conversem, esclareçam, vocês já têm esse conhecimento em relação a esse contrato. Bom, vamos divorciar as pessoas agora. Suponhamos que um casal agora casado legalmente, com certidão de casamento, chegue para vocês e diga, nós queremos nos divorciar. Primeira pergunta a ser feita para esse casal, vocês já têm a certidão de casamento, então a gente sabe que é um divórcio, tá? Primeira pergunta a ser feita para esse casal. Vocês têm acordo? Existe a vontade de ambas as partes nesse divórcio? É a primeira pergunta. Porque vocês precisam saber se vocês vão trabalhar com um divórcio consensual ou um divórcio litigioso. Hoje nós temos 3 procedimentos para fazer divórcio de pessoas, tá? E aí vamos supor que essa pessoa vire para vocês e fale assim, a gente quer divorciar, tá? Hoje, aliás, o menor dos problemas é o divórcio em si. Pode ser que aconteça. Pode ser que a gente ainda, né, a gente pensa, lá atrás, eu não vou dar o divórcio. Diminuiu muito isso. O problema hoje em dia não é nem tanto, existe, mas não é nem tanto no querer. É mais assim, é mais em relação aos bens. O problema é maior em relação a bens, o problema é maior em relação à guarda de filhos, às vezes estão brigando ali por questão valor de pensão, mas aquele não vou dar o divórcio, ele diminuiu muito. Então, temos um acordo em relação ao que nós queremos o divórcio. Ele disse que vai pagar a pensão para os meninos, sim, porque eu não tenho renda e tal. Ele vai pagar aí 3 mil de pensão. Eu concordo, eu acho que é um valor que dá, até de acordo com o que ele ganha, então tá. Então você já vendo ali um acordo. Corresponde às necessidades das crianças? Sim, corresponde às necessidades das crianças. Não, tá ok. Então, pensão, ok. Divórcio, ok. Pensão, ok. Essas crianças vão ficar com quem? Vão ficar com... a guarda é unilateral de quem? De um de vocês? Vocês já sabem como é que vai ser esse período de convivência, as visitas dessas crianças? Já. Ele concorda que a guarda vai ficar comigo, ele vai pegar as crianças em finais de semana alternados,
toda quinta, semanalmente, ele vai lá ver, mas vai ficar com eles final de semana. Enfim, existe um acordo aí. Vocês estão vendo que é possível um acordo. Ou então fala assim, não, a guarda ela é compartilhada. Então, a guarda ela vai ser compartilhada. A questão da diferença da guarda unilateral para compartilhada é mais em termos de responsabilidade e tomada de decisões em relação à vida das crianças. Na guarda compartilhada, as decisões são tomadas de forma conjunta. Não existe essa questão de, eu vou mudar a criança sem fazer a comunicação. Então, é mais para termos de responsabilidade e poder de decisão de forma conjunta em relação à vida dessas crianças. A gente não usa muito, na prática, o termo direito de visita quando a gente faz a guarda compartilhada. Geralmente, a gente usa mais assim. A guarda será feita de forma compartilhada entre o casal. Aí vocês têm que dizer que a residência fixa das crianças é com algum deles, com a mãe, por exemplo, e o pai terá um período de convivência, utiliza-se mais a palavra período de convivência quando é guarda compartilhada. Usa menos a palavra visita. Visita é mais para guarda unilateral. E o período de convivência será de tal dia a tal dia. O fato de ser compartilhada não significa assim, uma semana com o pai, uma semana com a mãe, uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Não significa o mesmo tempo com as crianças. Não tem nada a ver com o período de estar com as crianças. A guarda ser compartilhada significa em termos de responsabilidade e tomada de decisões. Pode ser que o casal queira a guarda compartilhada, a residência fixa dos menores é com a mãe, e o pai veja o filho ou os filhos a cada 15 dias. Isso também pode ser guarda compartilhada. O período de convivência ele é alternado. Então, não entendam guarda compartilhada como período com os menores ou os filhos. Isso é o período de convivência, tá? Mas tem acordo, ok. Aí chega nos bens. Vocês têm bens? Tem bens. A gente tem 2 casas, tem meu carro, tem um dele, tem uma empresa aí que é a nossa sobrevivência, a empresa está no nome dele, ou está no nosso nome, enfim. Só que ele não está querendo me dar o direito aí a metade dos rendimentos da empresa, e a empresa nós construímos juntos. E aí você tem acordo. A casa, cada um fica com uma, carro, cada um fica com o seu, mas na empresa está tendo problema. Olha isso, vocês têm acordo em quase tudo, mas vocês não têm acordo em um ponto. Um ponto que é a questão da empresa. Então, vocês não têm acordo. Vocês não têm acordo. Então, não dá para fazer o consenso. Porque o consensual, ele tem que ter acordo em tudo, em absolutamente tudo. Existem 2 saídas quando acontece isso. Qual saída? Primeiro, ou vocês fazem a ação de divórcio consensual, e aí nesse consensual, tem criança e vocês vão acabar indo para a vara de família, ou então faz só o divórcio no cartório e cuida das... Já que eu penso assim, já que vai ter uma ação para discutir a questão dos menores, só se for muito urgente esse divórcio, que a pessoa quer casar de novo, né? Aí vai lá e corre e faz no cartório. Mas nesse caso de menores, geralmente se faz já na vara de família. Então você chega lá, faz o consensual e diz o seguinte na petição: só que tem que dizer, existem bens a serem partilhados, entretanto, serão discutidos em ação própria. Porque existe a ação de partilha, especificamente de partilha. Então, quando vocês estão vendo aí que tem acordo no divórcio, acordo na pensão, acordo na guarda, acordo na visita ou no período de convivência, só não tem nos bens, já desembaraça a situação. Vocês têm, então, posso fazer aqui essa parte, deixo os bens? Pode. Então, já façam a ação de divórcio judicial consensual, apresentem, a gente vai falar sobre as características dessas petições, apresentem essas condições, peçam a homologação do Poder Judiciário em relação a isso, vai sair, só que vocês precisam mencionar na petição inicial que existem bens a serem partilhados e que serão discutidos em ação própria. E aí, futuramente, vocês podem ajuizar a ação de chamação de partilha. Ah, professor, quanto tempo? Aí é vocês que vão definir. A questão é a seguinte: são pessoas divorciadas, são pessoas que está tudo ok, organizado, mas em relação aos bens, eles não podem ser vendidos sem a anuência do outro, porque não foi discutida a questão da partilha judicialmente.
Então, fica você rompeu, mas aí fica um elo ainda, que é a questão dos bens. Tá. Ou vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem fazer a ação de divórcio litigioso. Já vai para o litígio, porque vocês já têm um ponto de litígio aqui. Faz a ação de divórcio litigioso. Vocês podem pedir, aí vocês vão ajuizar ação de divórcio, acumulado com alimentos, acumulado com partilha, acumulados com guarda, com regulamentação de visita, período de convivência, com pedido de tutela de urgência, enfim, aquela ação enorme, né? O que vocês podem pedir? O que há de mais novo em termos de decisão do Poder Judiciário, vocês podem pesquisar, que são decisões que saíram no mês passado, na semana passada, há 10 dias, há 15 dias. Alguns juízes, isso tem aumentado muito, e acredito que daqui uns 2, 3 meses isso já vai ser uma prática muito comum, têm concedido o divórcio a título de tutela de evidência. Então, vocês ajuizam a ação de divórcio litigioso, vocês pedem a concessão do divórcio, que seja decretado o divórcio, vocês pedem a pensão alimentícia, vocês pedem a partilha dos bens, faz tudo. Agora já faz tudo, né? Apresenta tudo porque já é um litigioso. Na petição inicial, vocês podem pedir para o juiz, já no início do processo, conceder já o divórcio. Porque o divórcio não é motivo de problema, o problema está nos bens. A título de tutela de evidência. Depois coloquem, por favor, façam essa pesquisa e olhem as últimas decisões no Brasil, os divórcios concedidos liminarmente, a título de tutela de evidência, e o processo segue, ou seja, as pessoas já são divorciadas ali no início, e o processo segue em relação aos alimentos, vai ter audiência, vai ter instrução processual, em relação à guarda, em relação à partilha de bens, mas você já consegue divorciar as pessoas no início do processo. Então, já é possível até a certidão de casamento ser averbada já com o divórcio e o processo continuar em andamento. Isso acontece muito quando aquele casal que está se divorciando já quer casar de novo. Ou quer fazer união estável. Tem gente que gosta de casar. A gente tem que respeitar isso. Tem gente que gosta de estar em união estável. Tem gente que gosta de terminar um já com o pé no outro. Então, cada um aqui tem seu gosto, tem seu perfil. Então, às vezes, vocês serão assim, procurados para chegar e falar, olha, eu quero me divorciar aqui, mas já conheci alguém, então já resolve para mim só o divórcio, pelo menos, para eu já poder fazer uma união estável com essa pessoa e o processo de divórcio prossegue, sem problema. Você vai lá, faz, pede para o juiz proferir a sentença parcial de mérito só em relação ao divórcio, vocês pegam essa sentença, conseguem averbar isso no cartório, a pessoa está desembaraçada para poder seguir a vida sentimental dela, e aí o processo ele vai continuar em relação ao restante do que vocês querem discutir, alimentos, guarda, bens, partilha, o processo segue normalmente, tá? Então, existem essas duas possibilidades. Quando vocês veem que tem um ponto não tem consenso se você tem um ponto de litígio. Não dá. Então, vamos pegar um caso mais simples que tem de divórcio. Vamos supor que um casal chega para vocês, um casal novo, né, recém... Vou pegar um caso que aconteceu no NPJ, uma vez. Um casal, assim, o rapaz tinha 20 e a menina tinha 19. Eles tinham... Mas você olhava para os dois assim, você achava que um tinha 15 e a outra 14. Carinha novinha, assim. Aí eles foram lá e aí pediram para divorciar. Eles falaram, quanto tempo de casado? Hoje não precisa mais de tempo para se divorciar. Tempo de casado. Antes tinha que esperar. Hoje não tem mais nada. Se você casou hoje, amanhã você consegue divorciar. Então, houve uma mudança muito grande, que é até um ponto que eu gosto de fazer, que é o divórcio antes da emenda 66 e depois da emenda 66. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula, porque demanda, né, um estudo, né, que se a gente começasse aqui, não iria ser quebrado. Hoje a gente vai traçar algumas características do divórcio em si. E esse casal chegou, eu conheço há quanto tempo vocês estão casados? Ah, deu 20 dias. E aí, você olha, né, e fala, nossa, mas... Tá, então vamos olhar.
vocês não têm filhos, porque poderia ter filhos, né, de antes do casamento, tá? Não, não temos filhos. Vocês compraram alguma coisa? Não, compramos, não tem nada. Só tem um casamento. E tem uma pergunta que vocês têm que fazer também, para não dar problema. Olha como que a gente pensa assim, divórcio é uma coisa super fácil. Não, tem tanta coisa aqui. Você está grávida? Vocês vão ter que fazer essa pergunta. Existe a possibilidade de você estar grávida? Porque se a pessoa estiver grávida, em regra, quando tem interesse de nascitura, os cartórios não podem fazer o divórcio. Isso caiu no exame de ordem, há uns 5 exames atrás, 4 ou 5 que eu vi lá a questão, se o cartório poderia fazer o divórcio extrajudicial de uma mulher grávida. E o problema é que quando há interesse de nascituro, o divórcio não pode ser feito extrajudicialmente. Então, tem isso também. Ah, professora, mas como é que eu vou saber? Às vezes a pessoa nem sabe que está grávida, não tem problema. Agora, o problema é vocês chegarem lá no cartório com uma mulher grávida de 7 meses, com a barriga desse tamanho, que dá para ver que aquela mulher está grávida, com certeza o cartório vai bater o olho ali e vai criar. Você está grávida? Estou. Mas não foi orientado? Não, talvez o cartório se recuse a fazer, porque se trata de uma mulher grávida, e mulheres grávidas, elas devem passar pelo judiciário, porque há interesse de nascituro. Então, tem muitas nuances aqui em relação ao divórcio que a gente precisa conhecer, e é sempre bom ter essa conversa antes da gente entrar nos procedimentos propriamente ditos. Mas não está grávida. Não estou grávida, 20 dias a gente só quer divorciar. Tá. Esse é o caso mais simples de divórcio que tem. Olha só, são casados legalmente, não tem bens, não tem filhos, não está grávida, ambos querem se divorciar. Esse é um caso típico e possível de divórcio extrajudicial. São maiores, teria, né, casou, assim, até se não fosse, já teria uma emancipação, enfim. São maiores, não são incapazes, então já todas as condições para vocês fazerem esse cartório extrajudicialmente. Isso é um tipo de divórcio, o extrajudicial. A questão do extrajudicial não é ter a questão do judicial é a presença de filhos menores e incapazes. Porque no extrajudicial, o que basta ter? Consenso, porque se tiver litígio, você não pode ir para o cartório. É só quando tem consenso no divórcio, em tudo. Não ter filhos menores incapazes e pode ter bens. Às vezes alguém chega e fala assim, nossa, eu tenho 1 milhão de patrimônio, 5 milhões de patrimônio, eu posso fazer no cartório? Pode. A presença de bens não é impedimento. O impedimento é a presença de filhos menores e incapazes, tá? Ou algum dos cônjuges são incapazes. Agora, a gente tem que levar em consideração o provimento 42 de 2019, que permite aqui em Goiás, é um provimento daqui, que permite que os cartórios façam o divórcio quando tem filhos menores. Isso é recente, entrou em vigência esse ano. O provimento é do final do ano passado, mas a vigência dele foi no começo do ano, desse ano de 2020. Então, é possível sim. Só que não é só chegar no cartório, o mesmo casal. O casal ali, um casal de 2 anos de casamento. Chega para vocês, bem novinho, chega para vocês e fala assim, nossa, a gente quer se divorciar. Aí vocês falam, tem acordo? Tem. Tem bens? Não tem. Tem filhos menores? Nós temos um bebê. Um bebê de 2 meses. Peraí. Segura aqui. Vocês têm 2 caminhos. Ou já faz tudo no judiciário, ação de divórcio judicial consensual, porque tem um bebê, tem um filho menor. Ou você vira e fala, vocês estão com muita pressa, assim, para fazer o divórcio no cartório? Aí fala, não. Ou então fala, estamos. Nós queremos fazer no cartório. Então, o que vocês vão ter que fazer? Dá entrada numa ação. Primeiro, antes do cartório. Dá entrada numa ação na vara de família para discutir a questão da guarda e dos alimentos e das visitas, ou do período de convivência desse menor. Pegar o número do processo
Aí vocês vão no cartório e falam que vocês querem dar entrada no divórcio daquele casal. O cartório vai pedir uma relação de documentos, inclusive o número desse processo. Sem o número desse processo, o cartório não vai dar andamento no divórcio desse casal. Tem cartórios que pedem até a petição inicial. Então, quando alguém falar, aqui em Goiás pode fazer o divórcio no cartório mesmo tendo filhos menores. Leiam o provimento 42 e vocês vão ver. Pode sim. Desde que, poder pode. Desde que você comprove, quando você der entrada no cartório, que você já fez, deu entrada, não precisa ter finalizado, mas você já fez ali, deu entrada, protocolou o pedido de regularização judicial da guarda e todas as questões que envolvem menores. Não adianta, não existe regra e lei que vai mudar a situação de que o Ministério Público tem que intervir nas questões de menores. Se vocês fazem tudo no cartório, não tem a intervenção do Ministério Público. Isso é nulo. Ser feito tudo no cartório sem passar a parte do menor no judiciário, essa escritura pública que for sair do divórcio, ela é considerada nula, porque a questão dos menores deveria ter sido passada lá no Poder Judiciário. É assim que funciona, tá? Para o divórcio ser feito no cartório, é obrigatória a participação do advogado. A gente vai falar de cada um, como que vocês vão montar cada um aqui, mas já antecipando, a lei que alterou o Código de Processo Civil trouxe essa exigência, então as pessoas vão para o cartório, eu vou explicar para vocês como que é, para quem nunca viu, como que acontece um divórcio feito no cartório, como que vocês apresentam as informações, mas, professora, é cartório? Será que eu preciso de petição inicial? Precisa de... Como que funciona, né? Porque quando saiu esse divórcio feito no cartório, todo mundo ficou numa esteira. Porque todo mundo está sempre acostumado com o judiciário. Aí vem alguém e fala assim, não, você não precisa fazer no judiciário, pode fazer no cartório. A gente fica assim, tá, mas eu faço petição? Eu não faço petição? Como é que eu levo essas informações para o cartório? Precisa ser em uma petição? Que documento que precisa? Porque o código, ele não trouxe essas informações. Só trouxe essa possibilidade. Então, todo mundo ficou meio perdido de como fazer divórcio em cartório. Hoje, não, porque já tem muito tempo que se faz. E o próprio CNJ fez uma resolução, né, ajudando aí os profissionais. Mas uma das características desse divórcio extrajudicial no cartório é que obrigatoriamente tem que ter a presença do advogado. A OAB foi em cima. E não ia deixar passar de jeito nenhum. Qualquer situação que fosse tirar do trabalho do advogado algo feito no cartório e falar, não precisa mais de advogado aqui. Nossa Senhora, eu lembro que a OAB acompanhou, o Conselho Federal, né, da OAB acompanhou a edição dessa lei, essas mudanças, falou, pode pôr a presença do advogado aí, mesmo sendo feito no cartório. Então, precisa sim, é obrigatória a participação do advogado no divórcio extrajudicial. É muito tranquilo quando ele é feito no cartório. Muito tranquilo mesmo. Eu sempre falo, se vocês têm a oportunidade de fazer esse divórcio consensual, que não tenha filhos, né, menores, que tem bens, não tem menores, ou então tem filhos maiores, que aí também não tem problema. Se vocês têm a oportunidade de fazer o divórcio no cartório, optem por fazer o divórcio no cartório. É muito mais rápido. Olha, eu vou dizer para vocês que eu já vi situações de divórcio que a pessoa procura para fazer em um dia, na segunda-feira, como hoje, por exemplo. Até sexta-feira essa pessoa pode estar divorciada. Ou até antes, dependendo do volume de trabalho do cartório. Então, ele é muito mais rápido. Eu vou explicar para vocês como funciona. A maioria dos cartórios, porque cada cartório tem um sistema de trabalho. A maioria dos cartórios trabalham com sistema de agendamento, e o advogado ali, ele vai encaminhando aquilo que precisa, e aí agenda. O que eu vou pedir para vocês é que vocês nunca, quando forem procurados para fazer um divórcio, vocês virem que é um caso de divórcio extrajudicial que dá para fazer no cartório, eu vou pedir para vocês nunca irem direto com esse casal no cartório. Porque provavelmente lá no cartório vão dizer para vocês, não, nós precisamos que você encaminhe essas informações
E uma vez que chegou aqui para nós, a gente já deixa aqui agendado uma data para vocês retornarem, para a gente poder fazer a leitura da escritura pública. Porque tem cartórios que pedem a presença de 2 testemunhas, tem cartórios que não. Então, não chegou lá para vocês. Ah, vamos lá agora no cartório para a gente resolver. Não vai resolver naquela hora. É melhor vocês atenderem, pedirem a documentação, organizar, já entrar em contato com o cartório ou ir no cartório, dizer que estão acompanhando um caso de divórcio extrajudicial, qual que é a melhor forma para enviar as informações desse divórcio, do que vai constar na escritura pública. Cada cartório vai dar um procedimento para vocês, a gente vai falar isso especificamente quando a gente for falar do divórcio extrajudicial. E organizem a documentação, mandem, agendem. A necessidade de testemunha. Avisa para o casal, precisa de 2 testemunhas. Então, já deixa marcado. Vai ser no dia X, às 15 horas. Aí vocês encontram no cartório e aí vai estar tudo pronto. O cartório precisa confeccionar a escritura pública. A escritura pública é o documento do divórcio extrajudicial. No divórcio, o documento que nós temos ali é a sentença, geralmente que é do processo. Quando o divórcio é feito extrajudicialmente, o documento é a escritura pública. Então, depois que vocês vão lá, levam o casal assina, ou testemunha assina, e ali você tem a escritura pública de divórcio, para quem nunca viu, ela parece escritura de casa. Vocês já viram aquela escritura de imóvel? Ela é muito parecida, a diferença é que vem escrita assim, escritura pública de divórcio e o nome das pessoas ali. E aí vem, no texto da escritura pública, os termos do divórcio, que foram casados desde o ano tal, que estão separados há tanta data, que adquiriram os seguintes bens, tal. Que a partilha será feita da seguinte forma, fulano ficará com o bem X, o outro bem será vendido e no prazo tal será repassado o dinheiro, cada um ficará com seu veículo, então não foram adquiridos bens, então o fulano pagará por 6 meses uma pensão alimentícia no valor pode ter pensão alimentícia entre cônjuges ali, naquela escritura pública. Então, todas aquelas condições do divórcio, elas vêm na escritura pública. E essa escritura pública, quando ela sai na hora ali, depois que vocês agendou, vocês vão lá, é feito na presença do advogado, não é uma audiência, é uma leitura da escritura pública na presença de todo mundo, na sala reservada. Leu, vê se é isso mesmo. Vamos supor que quando o advogado encaminhou a documentação, a pensão ia ser de 1.000. Lá na hora, mudou para 1.500. Você pede na hora, fala para o advogado fala, olha, houve uma alteração, eu gostaria que alterasse na escritura pública, porque está 1.000, mas agora eles propõem a pagar 1.500. Já altera na hora, então faz a leitura, o advogado acompanha, as pessoas estão ali acompanhando essa leitura, as pessoas assinam, o advogado assina, tem o campo do advogado assinar, tá? Então é obrigatório sim a presença do advogado, e aí as pessoas saem com a sua escritura pública de divórcio. Basta isso? Não. Aí a pessoa tem que pegar essa escritura pública e ir no cartório. Se for o mesmo, ótimo. Se não for, tem que ir. E ir no cartório onde se casou para fazer a averbação do divórcio na certidão de casamento. Então, o fato de você ter só a escritura pública, você está divorciado, mas para efetivar o divórcio, você precisa averbar na certidão de casamento que você é divorciado. É aquilo que vai valer. Qualquer documento que você for fazer, vamos supor que você divorciou e tem a escritura pública. Aí você vai comprar um imóvel, vai comprar um apartamento e coloca lá divorciado. Quem estiver vendendo o apartamento para você vai pedir a certidão de casamento averbada. Se você apresentar a escritura pública, não vai valer. Então, terminou pega aquela escritura pública e já vai regularizar na certidão de casamento. Só lembrando que não existe certidão de divórcio. Quem é casado e quer se divorciar, vai ter certidão de casamento pelo resto da vida. Ah, mas quando alguém aqui já se divorciou? Ou já viu, ou conhece alguém que se divorciou e viu o documento? Ninguém ainda passou por um processo, nem vai passar. Fé em Deus. Quando a pessoa se casa, ela tem uma certidão de casamento. Quando a pessoa se divorcia,
ela continua tendo essa certidão de casamento. A diferença é que no final dela vai estar escrito assim: divórcio do casal realizado por decisão do processo número tal. Então, divórcio do casal realizado por escritura pública número tal, perante o primeiro tabelionato, taraná, taraná, taraná. O divórcio é uma observação desse tamanhozinho, que vem no final da certidão de casamento, sai uma nova certidão de casamento com essa observação no final. Mas o nome do documento continua sendo certidão de casamento. Então, uma vez que você teve certidão de casamento, você vai ter para sempre uma certidão de casamento, mesmo que você se divorcie, porque não muda para a certidão de divórcio. Ah, professora, mas aquelas pessoas já se casaram 10 vezes. Essas pessoas têm 10 certidões de casamento. A diferença é que no verso, no final, tá lá: divórcio realizado no dia tal, por sentença do processo tal, por escritura pública tal, averbado, blá, blá, blá. Não é isso. Tem pessoas que podem colecionar certidão de casamento em um álbum. É perfeitamente possível que isso aconteça. E se houver algum ponto que o casal... Ah, sim. Chegou lá no cartório, na hora da leitura da escritura pública, alguém pensou ali e falou: não, eu não vou dar pensão alimentícia. Ou então, não, eu não vou querer dividir, eu não quero ficar com o meu carro e você com o seu carro. O seu carro vale mais, eu pensei mesmo, então você vai ter que encerrar o procedimento ali e vai ter que fazer um litigioso, porque você não tem acordo. Infelizmente, tudo para, já aconteceu várias vezes, os cartórios já estão acostumados com essas coisas mesmo, e aí vai ver quem que vai fazer da entrada no processo de litígio. Cartório só se tiver... Ou então você faz o seguinte, vê no cartório, se o cartório faz só o divórcio, e aí menciona na escritura pública que tem bens a serem partilhados que serão feitos em ação própria. Porque também pode ser feito assim, tá? Se o cartório quiser fazer, pode fazer. Chegou aqui já para mim, ó. O casamento acaba, mas sogro, sogra, vocês escolham bem aí, porque é para o resto da vida. O divórcio, ele não rompe o vínculo de sogro e sogra. Então, tem gente que também sai acumulando sogro e sogra durante a sua vida. Tem muitas questões envolvendo o divórcio. Isso aqui é só o início da nossa aula. Vocês podem perceber que são muitas informações. O divórcio, ele dá uma aparência de ser algo assim muito fácil, muito tranquilo de se fazer, mas não é não. Divórcio dá muita informação, muitas situações que a gente precisa analisar aqui. Porque existem 3 formas, olha só, dentro do divórcio. Ou o divórcio ele é litigioso ou ele é consensual. Na verdade, aqui nós temos esses dois caminhos: consenso e litígio. Litígio, ok, a gente já sabe que é um contra o outro. E eu vou mostrar para vocês aí, na próxima aula, as características do litígio. No consenso, são as duas pessoas, os interessados, requerendo a homologação judicial daquele divórcio. Mas o consenso, ele se divide em 2. Ou ele pode ser extrajudicial ou ele vai ser judicial. E geralmente ele é judicial quando tem filhos menores. Então tem essa questão aí também, tá? Bom, é isso. Eu queria compartilhar com vocês uma... Coitada, já sobrou para a Gretchen aqui. A Gretchen casou semana passada. Acho que foi semana passada mesmo. Vamos olhar um estudo de caso aqui? Esse caso aqui sempre já gera dúvida, gente. Deixa eu ver aqui. Olha esse caso aqui. Pedro e Maria divorciaram-se extrajudicialmente em um cartório de Anápolis. Então, foi feito um divórcio extrajudicial. Na escritura pública, vou admitir aqui. Na escritura pública, ficou estabelecido que o apartamento do casal ficaria com Maria e o veículo com Pedro. Ok, então teve acordo aí em relação aos bens. Também ficou estabelecido que Pedro pagaria R$1.000 a título de pensão alimentícia para Maria. Pode, na escritura pública pode. Entre casais, não tem menor.
Após 7 meses, Maria procura seu escritório para informar que Pedro está com esses 7 meses, nunca pagou pensão. 7 mil de dívida de pensão sem atualização. Você, na condição de advogado ou advogada, juizaria qual medida judicial e utilizaria qual procedimento para receber a dívida de alimentos, considerando que foram fixados em uma escritura pública? Olha aí. Os alimentos o divórcio não foi feito por processo, então não existe sentença. Então a gente não tem um cumprimento de sentença porque não é sentença. O divórcio foi feito por escritura pública, e a escritura pública ela não tem homologação do Poder Judiciário, é um documento extrajudicial. Essa questão é uma questão que geralmente é questão de prova, mas como as nossas provas estão sendo questões objetivas, eu vou pegar essas questões mais complexas para a gente discutir aqui em sala e deixo as questões objetivas para vocês fazerem na prova, tá? Mas olha só, a dúvida aqui é se escritura pública de divórcio pode ser título executivo extrajudicial. Essa é a questão. A questão é se vocês podem ajuizar uma ação de execução de pensão alimentícia com base em escritura pública, porque a pensão alimentícia foi colocada em uma escritura pública. A questão é se vocês vão ter que fazer uma ação de alimentos ou se vocês podem executar essa escritura pública. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, se vocês fariam uma execução de pensão alimentícia com base e utilizaria a escritura pública? Se é caso de execução aí. Chuta aí. Ela é um título, não é? A escritura. Eu entendo que é um título, ainda mais feito com cartório. Então, dá para executar, não? Eu entendo que dá para executar. Isso mesmo. Eu também. Olha só. Aqui nós estamos diante de um documento que foi feito num cartório, com fé pública, onde ficou estabelecido um divórcio de um casal, mas também ficou estabelecida uma obrigação de pagar a pensão alimentícia por um período, né? Ou então sem período, sem marcar. Mas já tem 7 meses que está aqui. Então, já existe um documento, o direito já está aprovado. Então, o que a gente tem aqui é uma execução. A gente não precisa fazer uma ação de alimentos aqui. O que vocês vão precisar fazer é a ação, porque não dá para fazer um cumprimento de sentença porque não teve processo. Mas é um título extrajudicial. Então, para títulos extrajudicial, artigo 911 do Código de Processo Civil. Então, vocês vão lá, vão fazer uma ação de execução de alimentos a gente muda o teclado e estranha. Ação de execução de alimentos, porque a escritura pública ela é considerada um título executivo extrajudicial. Vocês vão fazer aí a ação de execução de pensão alimentícia, vão juntar a escritura pública, vão atualizar o valor da dívida, e é perfeitamente possível, sim. Vocês podem pedir sob pena de prisão ou sob pena de penhora. Se for sob pena de prisão, até as 3 últimas, e o restante tem que talvez fazer uma outra execução sob pena de penhora. Eu recomendaria fazer uma só e pedir sob pena de penhora, mas fica a critério de vocês. Como eu disse, essa questão da prisão e da penhora fica a critério de vocês, que é aquela matéria que a gente estudou na aula passada, tá? Vocês que vão ver a melhor forma aí, se vai ser prisão ou se vai ser penhora. Gente, ficou alguma dúvida? Até agora? Tem fé pública, exatamente. Dúvidas? Tudo ok? Tá bom. Tem só uma pergunta, certo? Tem uma perguntinha lá para vocês nas questões avaliativas, só tem uma lá, que é bem... se vocês participaram aqui da aula hoje, viram a resolução desse caso, vocês vão resolver o caso lá. A gente vai fazendo dessa forma, tá bom? Na próxima aula a gente já encerra a nossa aula de divórcio
e já provavelmente a gente já deve entrar numa ação que se chama ação monitória. Olha para você ver que vocês veem que coisa mais, né? A gente vê alimentos, vê monitória, depois já passa divórcio, depois já passa monitória, que não tem nada a ver. Mas eu acredito que a próxima aula a gente faz aí, termina o divórcio, vamos ver se a gente já entra em monitório, senão não, tá? A gente já entra em monitório, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, falem comigo. Eu atualizei lá, as aulas síncronas estão todas, os links já estão lá no AVA. Consegui jogar lá tudo ontem e vou jogar essa aqui também. E qualquer coisa, fala comigo, tá bom? Boa semana para vocês. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês na aula. Obrigada, Lídia. Obrigada, Aline, Caio. Teve mais gente que abriu a câmera. Muito obrigada, tá bom? Por abrirem a câmera. Professora, boa semana. Semana que vem é feriado, hein? Ah, é? É, dia 12. Verdade. Dia 15? Não, que dia que é? 12. 12 é segunda? Isso. Gente, eu peço desculpa aí para vocês. Eu tô falando semana que vem, mas é porque a gente nem trabalha tanto e tem tanta coisa na cabeça que eu não estava nem associando. Então, bom feriado para vocês. Então, a gente encontra na próxima segunda-feira, tá bom? Abraço a todos.